Oi gente, aqui é a Bruna, bem-vindos a mais um Qual a Diferença. Eu quero explicar qual a diferença entre livros de memórias e autobiografia. Esse ano eu li muitos livros de memórias, não ficção e biografias, e isso começou a me fascinar e eu quis saber qual é a diferença entre um livro de memoirs e uma autobiografia. A autobiografia, obviamente, o autor conta a sua própria história, porque é uma autobiografia, e a história da vida do autor é escrita de forma cronológica, com o máximo de precisão possível. E explicando o livro de memórias, vocês vão entender por que eu dou ênfase na precisão. Livros de memórias também são escritos pelo próprio autor, é a história do autor, em que ele é o personagem principal e tudo gira em torno dele. Só que não necessariamente é a história da vida dele. Nasci, escolinha, minha professora favorita, e fiz isso, e aí fiz isso, e aí fiquei fodão. Não é uma linha do tempo de eventos. Em um livro de memórias, o autor pode colocar eventos que aconteceram no mundo ou com outras pessoas que influenciaram ele ou ela de alguma forma e que são relevantes para a vida. Por exemplo, um livro de memórias de uma pessoa que viveu a Segunda Guerra Mundial pode ter várias passagens, até capítulos que falam das coisas que aconteceram na guerra, campos de concentração, etc. Porque são coisas relevantes para a vida da pessoa. No livro de memórias, as coisas têm que fazer uma ponte com o autor, com a vida do autor. Diferentemente da autobiografia, o livro de memórias não precisa ser em ordem cronológica, pode falar de algo que aconteceu primeiro na infância, depois uma coisa na velhice, depois outra coisa na infância. Uma pessoa só pode escrever vários livros de memórias ao longo da vida inteira, porque não tem um começo, meio e fim delimitado, não tem um espaço de tempo em que ela tem que escrever. Por exemplo, no livro Binge do Tyler Oakley, esse aqui é um exemplo ótimo de um livro de memórias. Ele até que segue uma ordenzinha, falando primeiro de quem ele era quando criança, de adolescente, depois de adulto, mas não é uma coisa seguida, não tem nenhuma ordem exata cronologicamente, até porque quando chega na fase adulta ele vai contando vários episódios diferentes, coisas pessoais, explicando um pouco da personalidade dele, sem se preocupar com fatos e exatidão no sentido de palavra por palavra. Esse é um ponto importante. Os livros de memórias têm que ter uma precisão, lógico, porque senão a pessoa vai mentir sobre a vida dela, não dá, né? Mas eles não precisam ser palavra por palavra e não precisam ter completamente todos os fatos certinho. Ninguém lembra de todas as conversas que teve. Por isso que em livros de memórias e autobiografias é mais difícil você ver uma citação exata do que a pessoa falou, ou diálogos exatos. As falas sempre são na voz passiva, justamente para não ter uma citação, essa pessoa falou exatamente isso, e aí rolar um processozinho básico. E acho que 90% dos livros de youtubers que você vai encontrar por aí são livros de memórias, então tá aí. Hoje em dia a gente vê muito mais livros de memórias do que a autobiografia, porque a autobiografia dá muito mais trabalho do que livro de memórias. Você tem que fazer um fact-check completo e ter muito cuidado com o que você escreve. E muitos livros, na verdade, são classificados como autobiografias, mas por causa de alguns problemas na ordem cronológica ou na exatidão de algumas pessoas ou eventos, eles acabam caindo na classificação como livros de memórias, mesmo que em sites ou em livrarias eles estejam arquivados como autobiografias. Se vocês já leram algum livro de memórias ou autobiografia, deixa aqui nos comentários pra ver, eu adoro esse tipo de livro, então as recomendações de vocês são sempre ótimas. Se gostaram desse vídeo, mãozinha pra cima, e também deixa aqui embaixo que tipos de gêneros vocês querem ver explicados aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.